Sarah Chen entrou no refeitório da base militar como em qualquer outra terça-feira de manhã. Seu macacão de voo parecia exatamente igual ao de todo mundo, e ela carregava o capacete com a mesma confiança casual que os outros pilotos. Ninguém prestava muita atenção à mulher quieta que sempre sentava sozinha na mesa do canto, lendo manuais técnicos enquanto tomava café da manhã. Os outros pilotos a conheciam como Chen da manutenção. Ela consertava os aviões deles, fazia diagnósticos e garantia que cada parafuso estivesse bem apertado antes de decolarem. O que eles não sabiam era que Sarah voava desde os 12 anos de idade. Seu avô, veterano da Guerra da Coreia, tinha lhe ensinado a voar em seu velho Cessna nos fins de semana. Aos 16 anos, ela já era melhor que a maioria dos pilotos comerciais. Sarah tinha tentado entrar para a Força Aérea como piloto quando tinha 18 anos. Ela passou em todos os testes, tirou nota máxima em cada simulação e impressionou todos os instrutores. Mas havia um problema com a papelada. Um erro de secretaria a tinha marcado como reprovada em um exame médico que ela nunca tinha feito. Quando o erro foi descoberto, todas as vagas para o treinamento já estavam preenchidas. O recrutador sugeriu que ela tentasse de novo no ano seguinte. O ano seguinte chegou e a mesma coisa aconteceu. Depois, no outro ano, e em cada tentativa sempre havia alguma desculpa, algum motivo pelo qual ela não podia entrar no treinamento de pilotos. Sarah começou a suspeitar que a questão não era realmente papelada ou timing. Ela era uma das apenas 3 mulheres asiáticas tentando se tornar piloto de caça na região. E de alguma forma, o sistema continuava encontrando maneiras de dizer não. Frustrada, mas não derrotada, Sarah conseguiu um emprego como mecânica de aeronaves. Se não pudesse pilotar os aviões, pelo menos trabalharia com eles todos os dias. Ela aprendeu tudo sobre F-16 e F-22 e todas as outras aeronaves da base. Estudou seus sistemas até conhecê-los melhor do que os pilotos que os voavam. Durante as pausas para o almoço, Sarah se sentava nos cockpits vazios para praticar. Ela memorizava cada botão, cada mostrador, cada procedimento de emergência. O chefe de manutenção às vezes a encontrava ali e balançava a cabeça achando que ela era só mais uma mecânica que sonhava ser algo a mais. O que o chefe de manutenção não sabia era que Sarah vinha fazendo aulas de voo civil em segredo. Todo o fim de semana, ela dirigia 2 horas até um pequeno aeroporto, onde alugava tempo de voo em aeronaves avançadas. Ela tinha conquistado sua licença de piloto comercial, a habilitação por instrumentos e até a certificação em acrobacia aérea. Seu instrutor, um ex-piloto da Marinha chamado Mike, ficava impressionado com a habilidade natural dela. Mike tinha voado com centenas de alunos ao longo dos anos, mas Sarah era diferente. Ela parecia entender aeronaves de um jeito que não se pode ensinar. Conseguia sentir quando havia algo errado com um motor antes mesmo de qualquer instrumento apontar um problema. Conseguia pousar com ventos cruzados que desafiariam pilotos com 20 anos de experiência. Um dia, Mike sugeriu que Sarah tentasse algumas manobras de combate em sua aeronave de treinamento aposentada. Era apenas um avião civil modificado, mas conseguia executar algumas táticas básicas de caça. Sarah concordou, achando que seria divertido tentar algo novo. No momento em que ela colocou a aeronave na sua primeira curva de combate, algo se encaixou. Sarah sentiu como se tivesse nascido para fazer aquilo. As forças G que deixavam outros alunos enjoados mal a afetavam. Manobras complexas que levavam meses para a maioria dos pilotos aprenderem vinham naturalmente para ela. Mike observou maravilhado, enquanto Sarah executava rolamentos loopings e curvas táticas, como se fizesse aquilo há anos. Depois de 6 meses de treinamento de fim de semana com Mike, Sarah já conseguia voar melhor do que a maioria dos pilotos da ativa em sua base. Ela sabia disso porque tinha estudado os padrões de voo deles, suas técnicas, seus pontos fortes e fracos. Durante o trabalho de manutenção, ouvia as conversas de rádio e reparava nos erros deles. Mas Sarah mantinha silêncio sobre suas habilidades. Ela tinha aprendido que as Forças Armadas não estavam preparadas para alguém como ela. Em vez disso,
decidiu focar em ser a melhor mecânica que pudesse. Fazia turnos extras, se voluntariava para reparos difíceis e nunca reclamava das longas horas. Os outros pilotos começaram a confiar nela completamente. Quando o capitão Rodrigues tinha um problema no sistema de navegação do seu F-16, ele pedia especificamente que Sarah trabalhasse no avião. Quando o tenente Brooks precisava de alguém para inspecionar sua aeronave depois de um pouso duro, ele queria que Sarah fizesse a checagem. Eles sabiam que quando Sarah assinava a liberação de uma aeronave, ela estava pronta para voar. A reputação de Sarah como mecânica cresceu por toda a base. Pilotos atrasavam seus voos se ela não estivesse disponível para fazer as inspeções de pré-voo. Confiavam mais nela do que em alguns colegas pilotos. O que eles não sabiam era que Sarah estudava as técnicas de voo deles toda vez que trabalhava em seus aviões. Ela percebeu que o capitão Miller sempre voltava com a aeronave ligeiramente desbalanceada, o que sugeria que ele forçava demais os comandos durante o voo. O avião do tenente Jackson frequentemente apresentava sinais de manobras agressivas que não eram necessárias para suas missões de treinamento. Sarah conseguia ler a história de cada voo pelos padrões de desgaste na aeronave, pelos registros de consumo de combustível e pelas marcas de esforço em vários componentes. Anos se passaram e Sarah continuou sua vida dupla. De dia, era apenas mais uma mecânica em um macacão de voo. À noite, e nos fins de semana, estava se tornando uma das pilotos mais habilidosas da região. Mike a tinha apresentado a outros pilotos militares aposentados, e a notícia se espalhou discretamente pela comunidade sobre a mecânica que voava como um as. Alguns desses pilotos aposentados tinham conexões com shows aéreos e competições civis de acrobacia aérea. Eles convidaram Sarah para participar, mas ela sempre recusava. Ela não podia correr o risco de alguém da sua base vê-la voar. Se descobrissem suas habilidades, isso poderia causar problemas para seu emprego. Em vez disso, Sarah se contentava com voos ocasionais com Mike e seus amigos. Eles a levavam em diferentes aeronaves, desafiando-a com novas situações e novos tipos de aviões. Sarah dominava cada um rapidamente, adaptando-se às características de voo e aos sistemas com uma facilidade que impressionava até pilotos veteranos. Um piloto aposentado, um ex-piloto de testes chamado Coronel Davis, disse a Mike que Sarah era a piloto mais naturalmente talentosa que ele já tinha visto. Ele havia voado com astronautas Blue Angels e Thunderbirds, mas a combinação de conhecimento técnico e instinto de voo de Sarah era única. O segredo começou a pesar sobre Sarah. Ela amava seu trabalho como mecânica, mas todos os dias via outros pilotos decolarem. Ela sabia que podia voar melhor. Via eles cometerem erros, tomarem riscos desnecessários e retornarem de missões que ela sabia que poderia ter executado de maneira mais eficiente. Sarah começou a se perguntar se estava desperdiçando seus talentos. Talvez devesse deixar as Forças Armadas e se tornar piloto comercial ou entrar para uma equipe civil de acrobacia aérea. Mas algo a mantinha na base. Ela se sentia conectada às aeronaves e à missão mesmo que não fizesse parte oficialmente das operações de voo. Então, numa manhã, tudo mudou. Sarah estava no hangar realizando uma checagem rotineira de manutenção em um F-22 Raptor quando o alarme da base soou. Sinais de emergência ecoaram por todos os prédios e o alto-falante chiou com um anúncio urgente. Uma aeronave não identificada havia entrado no espaço aéreo restrito e não respondia ao contato por rádio. A base precisava lançar caças imediatamente para interceptar e identificar a ameaça. Sarah ergueu o olhar, enquanto os pilotos corriam em direção às aeronaves vestindo o equipamento de voo enquanto avançavam. Mas algo estava errado. Sarah viu a confusão nos rostos das equipes de manutenção. Ouviu conversas preocupadas entre os chefes de equipe. Ao escutar com atenção, percebeu que o problema era sério. 3 dos 4 F-22 operacionais da base estavam fora de serviço para manutenção. Um tinha problemas no motor. Outro estava com o sistema de radar danificado. E o terceiro
aguardava um componente crítico do computador que só chegaria na semana seguinte. O único Raptor operacional era justamente aquele no qual Sarah estava trabalhando. Mas havia outro problema. O piloto designado para essa aeronave, o tenente Brooks, tinha ligado dizendo estar doente naquela manhã por causa de uma intoxicação alimentar. O piloto, reserva o capitão Rodrigues, estava em uma conferência de treinamento a 3 estados dali. A terceira piloto qualificada, a Major Thompson, estava de licença de emergência porque seu pai havia sofrido um ataque cardíaco. Sarah ouviu o chefe de manutenção tentar explicar ao oficial de operações que talvez precisassem usar um F-16 em vez do F-22, mas a aeronave não identificada estava voando um padrão que sugeria que poderia estar testando o tempo de resposta e as capacidades da base. Eles precisavam do caça mais avançado no ar o mais rápido possível. O oficial de operações olhou ao redor desesperado. Todos os pilotos qualificados estavam doentes, ausentes ou atribuídos a aeronaves que não podiam voar. A situação estava se tornando crítica. A aeronave não identificada se aproximava de áreas sensíveis da base e eles precisavam responder imediatamente. Sarah percebeu que em poucos minutos alguém teria de tomar uma decisão muito difícil. A base precisava de um piloto e ela era a única pessoa no hangar que realmente podia voar o F-22 pronto para uso. Mas ninguém sabia de suas habilidades. Ela observou enquanto os oficiais faziam telefonemas urgentes, tentando encontrar qualquer piloto disponível que pudesse chegar à base rapidamente. Mas mesmo que encontrassem alguém, levaria pelo menos 30 minutos para a pessoa chegar a receber instruções e decolar. A aeronave não identificada já teria desaparecido. Sarah olhou para o F-22 que tinha acabado de revisar. Ela conhecia cada sistema daquela aeronave melhor do que qualquer outra pessoa na base. Tinha estudado o manual de voo incontáveis vezes e praticado procedimentos de emergência mentalmente centenas de vezes. Em seu treinamento civil, tinha voado aeronaves com sistemas fly-by-wire semelhantes e aviônicos avançados. O momento da decisão se aproximava rapidamente. Sarah podia ficar calada e deixar a situação se desenrolar sem sua intervenção, ou podia dar um passo à frente e revelar seu segredo sabendo que isso mudaria tudo em sua vida e carreira. O alarme da base continuava a soar quando Sarah fez sua escolha. Ela avançou e pigarreou. O hangar pareceu ficar subitamente silencioso, apesar de toda a atividade ao redor. Senhor, disse ela ao oficial de operações, eu posso voar o Raptor. O Major Peterson olhou para ela como se ela tivesse acabado de sugerir que podia criar asas e voar sozinha. Jane, este não é momento para piadas. Precisamos de um piloto qualificado. Eu sou qualificada, senhor. Tenho mais de 1000 horas de voo e sou certificada em sistemas similares. A voz de Sarah era firme, mas seu coração disparava. Ela estava prestes a revelar o segredo que guardava havia 5 anos. O chefe de manutenção, Sargento Williams, a encarou em total incredulidade. Chen, você é mecânica. Do que está falando? Sarah enfiou a mão no bolso e tirou sua licença de piloto e suas certificações. Ela as entregou ao Major Peterson, que as examinou com um espanto crescente. Os documentos mostravam treinamento de voo extenso, certificação em acrobacias aéreas e habilitações por instrumentos que poucos pilotos da base possuíam. Como isso é possível? Perguntou o Major Peterson. Por que você nunca nos disse que sabia voar? História longa, senhor. Mas agora aquela aeronave está se aproximando das nossas zonas restritas. Eu conheço este F-22 de cabo a rabo. Acabei de terminar a checagem de manutenção. Ele está pronto para voar. E eu também. O rádio chiou com uma atualização urgente. A aeronave não identificada estava agora a apenas 15 minutos de uma instalação de pesquisa classificada. A voz do comandante da base soou pelo intercomunicador, exigindo uma resposta imediata. Não havia mais tempo para discussão. O Major Peterson tomou a decisão mais rápida de sua carreira. Chen, vista o equipamento. Resolvemos a papelada depois. Sarah correu para a sala de prontidão dos pilotos,
onde guardava um macacão de voo que realmente servia nela. Ela o havia comprado anos antes, esperando que um dia pudesse precisar dele. Enquanto vestia o equipamento, outros mecânicos e membros da equipe de solo a observavam atônitos. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. O chefe de equipe ajudou Sarah a se prender ao assento do cockpit do F-22. Ele já a tinha visto sentar ali durante intervalos de manutenção, mas agora ela se movia com a confiança de alguém que pertencia àquele lugar. Ela começou a acionar interruptores e verificar sistemas com eficiência treinada. Chen disse ao chefe de equipe pelo headset: "Você tem certeza disso?" "Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida", respondeu Sarah. Suas mãos percorriam os controles como se ela tivesse pilotado F-22 a vida inteira. Cada sistema entrou online perfeitamente. A aeronave respondia ao toque dela como se a reconhecesse. A torre autorizou decolagem imediata. Sarah taxiou até a pista com precisão suave. Seus movimentos eram confiantes e controlados. Na torre de controle, o Major Peterson observava nervoso. Ele acabara de autorizar uma mecânica a decolar em um caça de $40 milhões, baseado em uma licença de piloto e uma situação desesperadora. Sarah alinhou o F-22 na pista e avançou os manetes. Os motores duplos rugiram, empurrando-a contra o assento com força tremenda. Ela sonhara com esse momento durante anos, mas agora que estava acontecendo, sua mente estava completamente focada na missão. O Raptor decolou suavemente e subiu rapidamente em direção às coordenadas de interceptação. Sarah conferiu seus instrumentos e ajustou o rumo. A aeronave parecia uma extensão de seu próprio corpo. Cada comando produzia exatamente a resposta que ela esperava. "Controle aqui é o Raptor 1", transmitiu Sarah. "A aeronave no ar e indo para a interceptação. Solicito informações do alvo." A voz do controlador retornou com coordenadas e dados de altitude. Sarah programou as informações em seu sistema de navegação e ajustou sua rota. Ela agora voava acima de 40,000 pés a quase 2 vezes a velocidade do som. Ao se aproximar da área do alvo, Sarah ativou o radar avançado do F-22. A tecnologia furtiva da aeronave a manteria invisível para a maioria dos sistemas de detecção, oferecendo uma vantagem significativa na identificação da aeronave desconhecida. O radar captou o alvo imediatamente. Era um pequeno avião civil voando em um padrão incomum perto do espaço aéreo restrito. Sarah se aproximou para obter identificação visual. O que viu a surpreendeu. A aeronave era um Cessna antigo voando de forma irregular. Pelos poderosos sistemas de câmera, Sarah pôde ver que havia apenas uma pessoa no cockpit, e algo claramente estava errado. O piloto parecia caído sobre os controles. "Controle aqui é o Raptor 1", transmitiu Sarah. "O alvo é um Cessna civil ocupante único. O piloto parece inconsciente ou incapacitado. A aeronave está no piloto automático, mas segue em direção ao espaço aéreo restrito." Isso mudava tudo. Não era uma ameaça inimiga nem um teste hostil. Era uma emergência envolvendo um piloto civil que precisava de ajuda. Sarah tinha treinado cenários assim durante o voo civil, mas nunca em um caça militar. A torre imediatamente a conectou com serviços de emergência e equipe médica. Um médico de voo entrou no rádio para ajudar a avaliar a situação. Sarah posicionou seu F-22 ao lado da aeronave menor, perto o bastante para ver claramente o cockpit. O piloto civil estava definitivamente inconsciente, provavelmente devido a um problema médico como ataque cardíaco ou derrame. O piloto automático mantinha o Cessna em voo nivelado, mas ele acabaria ficando sem combustível ou entrando em áreas onde poderia causar sérios danos. Sarah precisava tomar outra decisão crítica. Ela poderia simplesmente monitorar a aeronave até que outros recursos chegassem, ou poderia agir para guiá-la em segurança. O problema era que o aeroporto mais próximo capaz de receber um pouso de emergência ficava a 20 minutos de distância, e o padrão irregular de voo do Cessna
sugeria que o piloto automático talvez não estivesse funcionando corretamente. Controle transmitiu Sarah. Vou tentar guiar a aeronave civil até o aeroporto de Riverside. É o campo de pouso adequado mais próximo, e precisamos providenciar atendimento médico para esse piloto o mais rápido possível. Voando ao lado da aeronave menor, Sarah iniciou uma manobra delicada. Ela usou os sistemas avançados de voo do F-22 para criar correntes de ar precisas que pudessem influenciar a trajetória do Cessna. Era uma técnica incrivelmente difícil, que exigia compreensão perfeita de aerodinâmica e comportamento de aeronaves. Sarah tinha lido sobre esse procedimento em manuais militares, mas nunca o havia tentado na prática. Ela posicionou seu caça logo à frente e um pouco acima da aeronave civil, usando os vórtices das pontas das asas para criar uma pressão suave que incentivava o Cessna a virar em direção ao aeroporto. A técnica funcionava lentamente. A aeronave civil começou a mudar de curso. Sarah manteve sua posição com extremo cuidado, fazendo pequenos ajustes para manter ambas as aeronaves seguras, enquanto guiava gradualmente o Cessna para o local de pouso de emergência. No solo, as equipes de emergência corriam para o aeroporto de Riverside. Ambulâncias, caminhões de bombeiros e equipes de resgate já estavam se posicionando ao longo da pista. O aeroporto havia liberado todo o tráfego e ativado seu protocolo completo de resposta emergencial. Sarah permaneceu ao lado da aeronave civil enquanto ela se aproximava do aeroporto. O piloto inconsciente não podia baixar o trem de pouso nem ajustar a aeronave para o pouso, então a aproximação seria perigosa. Sarah transmitiu informações antecipadas sobre a velocidade, altitude e condição da aeronave. Torre de Riverside. A aeronave civil mantém voo estável, mas sem resposta do piloto. Recomendamos espuma na pista e resposta total de emergência. A aeronave parece ter combustível suficiente para a aproximação. Quando o Cessna alinhou com a pista, Sarah teve de tomar outra decisão em frações de segundo. A aeronave civil vinha rápido demais e no ângulo errado. Sem intervenção, provavelmente cairia antes da pista ou ultrapassaria e atingiria prédios além do aeroporto. Sarah posicionou seu F-22 mais uma vez, usando a esteira aerodinâmica de sua aeronave para ajudar a desacelerar o Cessna e ajustar sua trajetória de planeio. Era um voo extremamente perigoso, exigindo que ela operasse seu caça a poucos metros do solo, enquanto mantinha formação precisa com um avião civil descontrolado. O Cessna tocou o solo de forma dura, mas segura. Equipes de emergência imediatamente cercaram a aeronave e retiraram o piloto inconsciente, que foi levado às pressas ao hospital. Sarah circulou acima do aeroporto até ter certeza de que a situação estava sob controle. Controle aqui é o Raptor 1, transmitiu ela. A aeronave civil em solo com segurança. Piloto sob cuidados médicos. Missão concluída. Enquanto subia novamente e voltava para casa, Sarah percebeu que sua vida tinha acabado de mudar completamente. Em questão de 1 hora, ela tinha passado de mecânica desconhecida a protagonista de uma das missões de resgate mais incomuns da história da Força Aérea. O tráfego de rádio durante seu voo de retorno mostrava que a notícia já estava se espalhando. Seu comandante de base aguardava um relatório completo e aparentemente vários oficiais de alta patente queriam falar com ela imediatamente após o pouso. Sarah olhou para a paisagem passando sob seu F-22 e sorriu. Finalmente tivera a chance de mostrar do que era capaz e não a desperdiçara. Mas também sabia que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. Quando aterrissou de volta na base, havia uma multidão esperando na pista. Incluía seu comandante vários pilotos com quem ela trabalhara durante anos e equipes de manutenção que ainda não acreditavam no que tinha acontecido. Sarah taxiou até a área de estacionamento e desligou os motores, sabendo que nada jamais seria igual. Ao descer do cockpit, o Major Peterson se aproximou com uma expressão que misturava espanto, confusão e um pouco de irritação. "Chen", disse ele. A sala de debriefing estava lotada de mais oficiais de alta patente,
do que Sarah já tinha visto em um só lugar. O comandante da base, Coronel Martinez, estava sentado à cabeceira da mesa ladeado pelo Major Peterson e por vários outros oficiais que ela não reconhecia. Sarah permaneceu em posição de sentido, ainda vestindo seu macacão de voo, enquanto eles revisavam suas ações. Sargento Chen, começou o Coronel Martinez. O que você fez hoje foi ou a manobra mais extraordinária que esta base já testemunhou, ou a violação de protocolo mais séria da nossa história. Ainda não decidi qual das duas. Sarah manteve a compostura. Senhor seguia os procedimentos de emergência e respondia a uma ameaça que exigia ação imediata. Eu tinha as qualificações e a aeronave disponível para completar a missão com sucesso. Mas você ocultou essas qualificações por 5 anos, interrompeu o Major Peterson. Por que não nos disse que podia voar? Sarah respirou fundo. Este era o momento que ela temia e desejava ao mesmo tempo. Senhor, tentei entrar no treinamento de pilotos várias vezes quando ingressei no serviço. Sempre havia problemas administrativos, questões de timing ou outros obstáculos. Depois de várias tentativas, concluí que o sistema não estava pronto para me aceitar como piloto. Um dos oficiais desconhecidos se inclinou para a frente. Pelo uniforme, Sarah percebeu que ele era um general. Que tipo de obstáculos, sargento, erros de papelada que atrasavam minhas inscrições? Problemas com exames médicos que nunca eram corrigidos. E vagas de treinamento que, curiosamente, eram preenchidas pouco antes de minhas aplicações serem processadas. Aconteceu vezes suficientes para que eu começasse a suspeitar que não era apenas azar. A sala ficou em silêncio por um momento. O general Harrison, como Sarah descobriria mais tarde, trocou olhares com o coronel Martinez. Ambos sabiam que o que Sarah descrevia, infelizmente, tinha acontecido com outros candidatos qualificados ao longo dos anos, especialmente mulheres e minorias, tentando ingressar em especialidades dominadas por homens. Então você decidiu virar mecânica em vez disso, disse o coronel Martinez. Decidi servir na função que me permitisse trabalhar com aeronaves e contribuir para a missão. Continuei meu treinamento de voo civil no meu tempo livre, porque amo voar, mas nunca tive intenção de causar problemas a ninguém. O general Harrison abriu uma pasta e revisou vários documentos. Sargento Chen, analisamos seus registros. Suas avaliações de manutenção são excelentes. Você recebeu elogios de pilotos de toda a base. E de acordo com a Escola de Aviação Civil onde você treinou, você é uma das pilotos mais habilidosas com quem eles já trabalharam. Sarah assentiu. Voar sempre foi algo natural para mim, senhor. Estudei todos os manuais de aeronaves que pude encontrar, pratiquei procedimentos durante intervalos de manutenção e tentei aprender tudo possível sobre operações de aviação militar. O piloto civil que você resgatou hoje disse: o Major Peterson se chama Robert Williams. Ele tem 67 anos, é um professor aposentado, que sofreu um ataque cardíaco enquanto pilotava seu Cessna. Os médicos disseram que se você não tivesse guiado a aeronave dele até o aeroporto, naquele momento, ele teria caído em uma área residencial ou ficado sem combustível sobre a Anágua. Você salvou a vida dele e, possivelmente, a de pessoas no solo. Essa foi a primeira vez que Sarah ouviu sobre o estado do piloto. Ela sentiu uma mistura de alívio e orgulho ao saber que suas ações tinham feito uma diferença real. O general Harrison se levantou. Sargento Chen, seu voo não autorizado, hoje violou inúmeras regulamentações e protocolos. Em circunstâncias normais, você enfrentaria uma ação disciplinar séria. O coração de Sarah afundou. Ela sabia que esse momento chegaria, mas ouvi-lo declarado tão claramente era difícil. No entanto, continuou o general, suas ações também demonstraram habilidade excepcional, discernimento sólido e um comprometimento com a preservação de vidas, que exemplifica os melhores valores da Força Aérea. A questão agora é o que faremos a seguir. O coronel Martinez abriu outra pasta. Sarah, passamos as últimas 4 horas revisando todo o seu histórico de serviço e sua documentação de treinamento civil.
Também conversamos com Mike Patterson, seu instrutor civil, e com o Coronel Davis, o piloto de testes aposentado que já voou com você. Sarah ficou surpresa por eles terem localizado suas conexões civis tão rapidamente. Ambos nos disseram que suas habilidades de voo são extraordinárias. O Coronel Davis usou a palavra excepcional várias vezes. Ele disse que em 40 anos de aviação militar, incluindo seu tempo como piloto de testes, raramente viu um talento natural como o seu. O General Harrison retomou a fala de onde o coronel havia parado. Também revisamos os dados de voo da sua missão hoje. Seu controle da aeronave, suas decisões sob pressão e a conclusão bem-sucedida de uma operação de resgate extremamente difícil foram todos impecáveis, dignos de manual. Sarah não sabia para onde aquela conversa estava indo, mas tinha a sensação de que talvez não enfrentaria a punição que esperava. Sargento Chen disse: "O General Harrison, temos um problema. A Força Aérea precisa de pilotos habilidosos mais do que nunca. Temos aeronaves avançadas e missões complexas que exigem as melhores pessoas que pudermos encontrar. E ainda assim, de alguma forma tivemos uma de nossas potenciais melhores pilotos trabalhando como mecânica por 5 anos porque nosso sistema falhou em reconhecer suas habilidades." Ele fez uma pausa olhando ao redor da sala. "Isso não é apenas uma perda para você, Sargento Chen. É uma perda para toda a Força Aérea e para a segurança nacional." O Major Peterson se levantou. "Sarah, como você se sentiria finalmente tendo a chance de se tornar uma piloto militar oficial?" A pergunta atingiu Sarah como um choque. Depois de anos ouvindo, não vendo outros pilotos cumprirem as missões que ela sonhava realizar, alguém finalmente estava perguntando se ela queria se juntar a eles. "Senhor, não há nada que eu deseje mais do que servir como piloto, mas pensei que essa oportunidade já tivesse passado." "Não se depender de nós", respondeu o General Harrison. "Estamos preparados para acelerar seu treinamento em um programa abreviado. Sua extensa experiência civil e sua capacidade comprovada de lidar com nossa aeronave de combate mais avançada sugerem que você completará o programa rapidamente." O Coronel Martinez acrescentou: "Também vamos investigar o que aconteceu com suas inscrições anteriores. Se houve discriminação ou viés sistêmico, precisamos identificar e corrigir isso para que não aconteça com outros candidatos qualificados." Sarah ficou atordoada com a mudança repentina em sua vida. "E quanto às minhas funções atuais?" perguntou ela. "As equipes de manutenção dependem de mim. Resolveremos a transição aos poucos", garantiu o Major Peterson. "Seu conhecimento mecânico, na verdade, a torna mais valiosa como piloto, não menos. Entender sistemas de aeronaves no nível em que você entende é uma enorme vantagem no cockpit." O General Harrison caminhou até Sarah e estendeu a mão. "Sargento Chen, em nome da Força Aérea dos Estados Unidos, quero pedir desculpas pelos obstáculos que você enfrentou no início da sua carreira e agradecer por não ter desistido de seu objetivo de servir ao seu país, mesmo quando o sistema falhou com você." Sarah apertou a mão dele, ainda mal acreditando no que acontecia. "Há mais uma coisa", disse o Coronel Martinez. "Suas ações hoje salvaram a vida de um civil, mas também demonstraram capacidades que podem ser valiosas em outras situações. Gostaríamos que você considerasse treinar para missões de operações especiais, que exigem o tipo de habilidade de voo que você demonstrou hoje." Nos meses seguintes, a vida de Sarah mudou drasticamente. Ela entrou em um programa acelerado de treinamento de pilotos projetado para aviadores experientes em transição para aeronaves militares. Seu histórico de voo civil e seu profundo conhecimento de sistemas aeronáuticos permitiram que ela avançasse muito mais rápido do que os alunos típicos. Seus colegas de turma, todos pilotos militares tradicionais, inicialmente eram céticos em relação à mecânica que afirmava saber voar. O ceticismo deles desapareceu rapidamente quando viram seu desempenho no ar. Sarah consistentemente ficou entre os melhores de sua turma em todas as fases do treinamento. A notícia de sua missão de resgate havia se espalhado por toda a comunidade da Força Aérea. Pilotos que tinham trabalhado com ela como mecânica
Agora entendiam por que ela sempre parecia saber tanto sobre técnicas de voo e capacidades das aeronaves. Muitos admitiram que sempre sentiram que havia algo mais em Sarah do que ela mostrava. Mike Patterson, seu instrutor civil, foi convidado à base para a cerimônia de formatura de Sarah no treinamento de pilotos. Ele assistiu com orgulho, enquanto ela recebia suas asas e sua patente de segundo-tenente. Eu sempre soube que este dia chegaria, disse ele. Só não sabia que demoraria tanto. Robert Williams, o piloto civil que Sarah Vier havia resgatado, também compareceu à cerimônia. Ele tinha se recuperado totalmente do ataque cardíaco e queria agradecer pessoalmente. Senhorita, disse ele, você me deu uma segunda chance de viver. Nunca vou esquecer o que fez por mim. A primeira designação de Sarah como piloto militar foi para um esquadrão especializado em missões complexas de resgate e interceptação. Sua combinação única de conhecimento mecânico, habilidades excepcionais de voo e experiência em situações de emergência a tornava perfeita para o papel. Em sua primeira missão oficial, Sarah se viu voando ao lado de alguns dos mesmos pilotos cujas aeronaves ela havia mantido por anos. O capitão Rodrigues, que sempre confiara em seu trabalho mecânico, agora confiava nela como sua ala. É estranho, disse ele pelo rádio durante um voo de treinamento, mas de alguma forma isso parece certo, como se você sempre tivesse pertencido aqui com a gente. O tenente Brooks, cuja aeronave Sarah havia inspecionado inúmeras vezes, ficou impressionado com seu desempenho. Chen, eu sempre soube que você entendia esses aviões melhor do que qualquer um. Agora, eu sei por quê. A história de Sarah se tornou conhecida em toda a Força Aérea como um exemplo de como o talento pode ser ignorado por sistemas burocráticos, mas também de como a determinação e a habilidade sempre acabam encontrando uma maneira de brilhar. Seu caso levou à revisão de processos de seleção de pilotos e a esforços para garantir que candidatos qualificados não fossem perdidos devido a problemas administrativos ou vieses. 2 anos após sua missão de resgate, Sarah foi promovida a capitã e designada para testar novos sistemas de aeronaves. Sua combinação de habilidades de piloto e expertise mecânica a tornava inestimável para avaliar como novas tecnologias funcionavam em condições reais de voo. Ela frequentemente lembrava da manhã em que decidiu dar um passo à frente e se voluntariar para aquela missão de emergência. Tinha sido um momento de coragem, que não apenas mudou sua vida, mas também melhorou a capacidade da Força Aérea de reconhecer e desenvolver talentos onde quer que estivessem. Sarah manteve contato com as equipes de manutenção de sua base original. Ela fazia questão de que soubessem que seu sucesso não a tinha feito esquecer de onde veio ou das pessoas que a apoiaram. Muitas vezes visitava durante exercícios de treinamento, trabalhando ao lado dos mecânicos e compartilhando sua perspectiva única como alguém que havia servido dos 2 lados da linha de voo. O F-22 Raptor que Sarah pilotou durante a missão de resgate acabou sendo aposentado e colocado em exposição no museu da base. Uma placa ao lado da aeronave contava a história do dia em que uma mecânica desconhecida revelou-se uma piloto de elite e salvou uma vida. A carreira de Sarah continuou a florescer. Ela se tornou conhecida em todo o meio militar, como uma das pilotos mais habilidosas de sua geração, alguém capaz de operar qualquer aeronave e cumprir qualquer missão com igual competência. Mas ela nunca esqueceu a lição de seus primeiros anos, que talento e determinação importam mais do que reconhecimento. E que, às vezes, as pessoas mais extraordinárias estão escondidas à vista de todos, esperando o momento certo para brilhar. Os jovens mecânicos que trabalhavam sob sua supervisão como piloto frequentemente ouviam Sarah dizer que o trabalho atual deles não definia seu potencial final. Ela os encorajava a perseguir seus sonhos e desenvolver suas habilidades, sabendo que a oportunidade pode surgir a qualquer momento para aqueles preparados para aproveitá-la. Anos depois, quando perguntavam a ela qual tinha sido o momento mais importante de sua carreira, Sarah sempre mencionava o dia em que decidiu dar um passo à frente naquele hangar. Não foi o voo que importou mais, dizia ela. Foi a decisão de parar de esconder suas habilidades
e confiar que o mundo estava pronto para o que ela tinha a oferecer.